Olá pessoal, estamos aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje, como vocês podem ver, o Eduardo não está aqui ainda. Por quê? Ao longo do nosso estudo hoje, eu vou pedir para ele fazer uma escolha para mim. Eu vou oferecer para ele dois pratos. De um lado, um cachorro quente com purê de batata e do outro, uma pizza 4 queijos. Eu consultei a esposa dele e eu tenho certeza absoluta, pela presciência dela, de que ele vai escolher o cachorro quente com purê de batata. Vamos ver? Olá pessoal, estamos aqui, como eu falei já, para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos estudar sobre herança incorruptível, segundo estudo do nosso trimestre, onde Pedro já começa então a lição já começa a falar sobre as cartas de Pedro propriamente dita. É uma lição profunda que a gente estudou aqui essa semana, Eduardo, e eu queria falar um pouquinho sobre cartas, porque nós vamos falar sobre duas cartas de Pedro nesse trimestre. Se hoje você fosse escrever uma carta para alguém, para quem você escreveria essa carta? Escreveria para um amigo bem especial, bem antigo. Amigo bem especial. Vamos sim. dar o nome para esse amigo de João. Perfeito. Certo. Por que você escreveria essa carta para o João? Porque ele é uma pessoa que a gente tem uma história muito bacana, de muita amizade, a gente sempre esteve muito tempo junto, né? E por algum motivo a gente acabou se separando, mas nenhuma briga, é uma questão da vida mesmo. Às vezes a gente acaba se separando de uma pessoa porque a vida às vezes proporciona essa possibilidade, né? Não tem como fugir disso às vezes. Certo, então foi um amigo que você teve há algum tempo mais proximidade, hoje Sim. você não tem tanto, e o teu objetivo nessa carta seria o quê? Reaproximar, se justificar, receber uma resposta dele de algo? O objetivo seria falar um pouco da minha vida para ele. Falar um pouco sobre você. Sobre mim, sim, com certeza. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque a lição dessa semana, principalmente, começa nesse contexto de carta. De que toda carta tem o seu autor, toda carta tem o seu público, toda carta tem a sua razão. Por que essa carta está sendo escrita? Sim. Qual é o problema que ela vai ser tratada? E o contexto. Você passou aqui um contexto, que esse amigo se distanciou, tal. Como você se identificaria, então, aqui a gente já indo um pouquinho mais para frente na lição, como que você se identificaria nessa carta? Como eu me apresentaria nessa carta? Sim. Tá. Eu me apresentaria como um grande amigo, então, olá, aqui quem está falando é o Edu, um grande amigo seu de longa data, que a gente há muito tempo não se vê. Então, acho que começaria mais ou menos assim a carta. Porque a própria amizade, o próprio contato, o primeiro contato na carta já traria bastante lembranças, eu creio que para ele. Não precisaria de muito mais do que isso. Então seria uma carta, como você tem explicado para a gente mesmo, de alguém que já foi bem íntimo. Bem íntimo. Que hoje não faz mais parte tanto do seu rol, mas de amigos. Legal. Pedro fez isso, né? Pedro, na verdade, ele estava escrevendo uma carta ali para pessoas que não viram Jesus. Então, o motivo dele ser o autor, ao contrário um pouco do seu motivo do que você colocou aqui no contexto, claro, era porque ele estava explicando para aquelas pessoas o Jesus a respeito do qual ele viveu, a respeito do qual ele passou tempo junto, né? Conviveu muito tempo. E a lição inicialmente fala sobre isso de carta, mas a lição não fala sobre isso, só sobre isso também. A lição fala sobre um tema que eu acho bem delicado e sobre esse tema eu gostaria de conversar aqui mais delicadamente. Para isso eu tenho uma pergunta para te fazer. O pessoal que está assistindo aí já sabe a pergunta, né? E já gosta de fazer já temos uma perspectiva. Então, Eduardo, seguindo mais para frente a lição aqui, a gente entra numa questão que eu queria que a gente conversasse bastante a respeito disso, que é predestinação e presciência. É uma coisa que gera muita discussão, gera muita dúvida. E para isso eu queria te fazer uma pergunta bem particular. Vamos supor que hoje eu te ofereço um jantar. Nesse jantar eu tenho dois pratos principais. Você vai escolher qual prato que você quer que eu sirva. O primeiro é uma pizza de 4 queijos. E o segundo é um cachorro quente com purê de batata. Qual que você escolhe? Cachorro quente, com certeza. Cachorro quente com purê de batata? Põe uma purê de batata, mais um milhozinho, uma coisinha assim para ficar mais show de bola. É um convidado exigente. Mas entendi. Com certeza. Gente, vocês aí que estão nos assistindo já sabiam da resposta que eu tinha dito para vocês que o Eduardo ia dar. Por que isso? Vocês podem ver, eu não induzi ele em momento nenhum, e é sobre isso que eu queria falar aqui. Eu passei para ele de que você iria escolher isso. A diferença entre predestinação e presciência é essa. A sua esposa me passou essa informação. Então, por um conhecimento prévio, eu sabia o que você iria escolher. Perfeito. Mas eu não interferi na sua decisão. Claro. E aí que entra a questão
da salvação e de Deus. Deus sabe aqueles que vão se salvar e aqueles que vão se perder, mas porque Ele conhece, não porque Ele ajudou ou forçou alguém a tomar aquela decisão. Eu queria fazer algumas perguntas aqui para você em cima disso também. A lição fala sobre eleitos, né? E é aí que entra essa questão de predestinação, presciência, eleitos, mas são pré-eleitos, porque tem uns que são eleitos e outros não eleitos. Eu não sei se você se lembra daquela propaganda do biscoito, que dizia que ele vende mais porque ele é fresquinho ou é fresquinho porque ele vende mais. Eu estou salvo porque Deus já sabe ou Deus já sabe porque eu estou salvo? Pergunta de mão dupla, né? Ele já sabe que eu estou salvo. Aí depende de mim, né? Depende de nós, assim, abraçar esse plano de Deus para a nossa vida, sem dúvida. Acho que deu para perceber a questão de predestinação e presciência. Deus já sabe que eu estou salvo, porque eu estou salvo. Ele não interfere nisso. Ele não predestina alguém a isso. E a perdição também. É Deus que nos escolhe para a salvação ou nós que o escolhemos? Mão dupla de novo, as duas coisas. Deus nos escolhe para a salvação porque esse é o plano de Deus quando ele veio para cá através de Jesus, né? E a gente o escolhe porque a gente tem um livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio a gente também não consegue dar o próximo passo. Então, essas duas respostas eu creio que estão certas, que tem um sentido bacana. E aí entra a questão dos eleitos, né? Nós nos mantemos eleitos ou determinamos que nós não vamos fazer mais parte dos eleitos? Sem dúvida. Seguindo um pouquinho mais a lição aqui, a lição fala sobre herança incorruptível e eu queria arrematar isso aqui junto com a lição, até porque os nossos 10 minutos estão batendo. A herança incorruptível, que é mencionada em 1 Pedro 1,4, para você é a vida eterna, a imortalidade, são as mansões celestiais, afinal é herança, é a ausência do pecado que nós vamos ter no céu, ou é a volta do contato, do convívio direto que nós teremos com Deus, como Adão e Eva tinham lá no Éden? Eu acho que todas as questões também elas são, mas eu não consigo imaginar o céu sem o contato direto com Deus. Deve ser algo assim inimaginável, né? A gente ter o contato, aquele mesmo contato que Adão e Eva teve no começo, né? E que se perdeu através do pecado, isso deve ser impagável. Então, com certeza, eu acho que para mim o que fala alto, bastante alto, é esse contato direto com Deus. Contato de volta com Deus. Aqui seguindo, gente, a lição fala sobre a Trindade, a participação da Trindade do cristão, né, Eduardo, nessa herança incorruptível. Deus, então, ele nos trouxe, nos arranjou o Salvador. Jesus, o Salvador, nos tornou eleitos dessa herança. O Espírito Santo inspirou profetas no passado para que eles nos alertassem, nos confortassem pelas coisas que nós iríamos passar. E o cristão deve viver, então, de maneira santa, obediente à Bíblia e amando o próximo. De todos esses participantes, Eduardo, Deus, Jesus, o Espírito Santo e o cristão, qual é a participação que mais te chama a atenção aqui para essa herança incorruptível? E o porquê? Cristo. Sem dúvida, Cristo. Sim, porque é um papel marcante na nossa vida, né? É através de Cristo que a gente consegue nos localizar, né, na nossa vida enquanto cristãos, né? Que caminho que a gente está seguindo, para onde a gente vai e o que ele espera da gente aqui, no planeta aqui, né? Nesse processo nosso aqui, para poder ou encontrar lá no paraíso, né? Legal. Qual é a motivação, Eduardo? E a lição fala sobre isso, né? Sobre o comportamento cristão, sobre o batismo e aí o compromisso de obedecimento da verdade, da palavra de Deus. Qual é a motivação que te provoca para um comportamento cristão? E aí eu trouxe algumas sugestões, você pode ter uma outra motivação, Você claro. me ajuda. Ser santo, porque Deus é santo. O fato de que Deus julgará cada um de acordo com as suas obras. O alto preço que Jesus pagou na cruz para me comprar de volta de Satanás. Ou o meu compromisso que eu assumi no dia do meu batismo de obedecer à verdade, de seguir a Bíblia? Olha, todos eles eu poderia claramente colocar, mas o preço que Cristo pagou por nós é algo assim inimaginável, né? Assim, algo que não dá para pensar como é que Cristo, que é o Senhor, é Deus, ele se sujeitou, ele desceu à terra, ele viveu como nós
mas não pecou como nós, né? Ele foi santo do começo ao fim. Então é uma coisa assim inimaginável de entender, o homem entender. Para encerrarmos aqui, Eduardo, então eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você usaria a lição dessa semana, falar sobre herança incorruptível, para ajudar um jovem que sofre com a pressão do mundo? Porque essa é a ideia de Pedro, escrever por um público, por um cristão que não conhecia Jesus e que estava sofrendo a pressão do mundo. Como você hoje iria ajudar, usaria essa lição para ajudar um jovem que sofre a pressão do mundo de hoje de ser um cristão? Olha, eu falo em termos práticos, eu diria que surpreender. Assim, quando eu falei da carta, eu pensei no meu amigo, eu pensei em falar de mim, porque a minha vida hoje é uma surpresa baseada naquilo que eu tinha no passado com ele. Entendeu? Então, usar o efeito surpresa que eu digo, através do cristianismo para transformar a sua vida e a vida do próximo também. Legal. Gente, essa é só a segunda lição, nós ainda temos muitas pela frente. Estudem a lição, como vocês podem ver, está muito boa. E que possa ajudar vocês esse vídeo também. Sábado que vem, sacerdócio real. Até mais.